Revoluções inglesas. Nosso assunto de hoje são as revoluções inglesas. E antes de começar, eu queria dizer para vocês que vocês vão ver vários nomes de reis, de datas, um monte de informação, mas que vocês não precisam decorar, tá? São coisas que só estão aí pra gente se localizar mesmo. Não precisa ficar preocupado em decorar tudo certinho, tá bom? O mais importante é entender como que aconteceu esse processo. Na Europa do século XVII, a maioria dos governos dos países era absolutista, ou seja, nós tínhamos um rei e esse rei ele tinha um poder absoluto, um poder que quase não tinha limites. Lembrando que quando a gente estudou o Iluminismo, a gente falou que isso era uma das características do antigo regime, que os iluministas tanto criticavam. A Inglaterra vai ser um dos primeiros países a mudar essa forma de governar. Então vamos entender como que estava a Inglaterra naquela época. Na parte da religião nós tínhamos a Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana ela tinha sido criada pelo rei Henrique VIII. O rei, além de líder político, também é chefe da Igreja Anglicana. Assim, o anglicanismo era a religião oficial da Inglaterra, mas também existiam católicos, presbiterianos, puritanos e outros protestantes dentro do país. O governo da Inglaterra, além do rei, era feito pelo parlamento. O parlamento, para nós aqui no Brasil, é o nosso Congresso Nacional. Nossos parlamentares são os deputados federais e os senadores. São os responsáveis por fazer e aprovar as nossas leis. Na Inglaterra, nós tínhamos também um parlamento. E esse parlamento ele era responsável também por fazer e aprovar leis. Você talvez já tenha visto em filmes e séries esses caras aqui de peruca. Então, eles são os parlamentares ingleses. Então vamos lá. Primeiramente nós temos a dinastia Tudor. Foram reis que governaram a Inglaterra, entre eles o rei Henrique VIII e também a sua filha Elizabeth I. Durante o governo dos Tudor, principalmente desses dois aí, vai ser um período bastante próspero. O parlamento e a monarquia estão em acordo, estão falando a mesma língua. Assim, o rei não tem que interferir tanto e o poder do parlamento aumenta nessa época. As coisas começam a mudar durante a dinastia Stuart, com o rei Jaime I e seu filho Carlos I. Principalmente com Carlos I, nós vamos ter um problema porque ele vai tentar reforçar o absolutismo, ele vai tentar impor o seu poder absoluto. E com isso, ele vai entrar em disputa com o parlamento. Aí começa um período em que o rei vai tentar aumentar os impostos, o parlamento vai lá e cancela os impostos, o rei tenta dar o troco fechando o parlamento. Enfim, vai ser um cabo de guerra de poder aí que vai eclodir em uma guerra civil. Guerra civil é quando temos uma guerra dentro do próprio país. A população vai se dividir em dois lados, o lado da monarquia e o lado do parlamento. No lado da monarquia, nós temos anglicanos e católicos, e no lado do parlamento, presbiterianos e puritanos. Durante essa guerra civil, nós vamos ter um destaque para o puritano comandante da cavalaria Oliver Cromwell, que vai ser o responsável por levar o parlamento à vitória. Como o parlamento ganha essa disputa, nós chamamos esse período de Revolução Puritana. Com a monarquia derrotada, as tropas do parlamento, sob a liderança do Oliver Cromwell, vão decapitar o rei e vão abolir a monarquia. Com a abolição da monarquia, vai ter início a República de Cromwell. A principal coisa que vai acontecer durante a República vai ser o Ato de Navegação, que é uma lei que o Oliver Cromwell cria que dizia que as mercadorias que entrassem e saíssem da Inglaterra deveriam ser transportadas por navios ingleses. Desse jeito, ele dominava todo o comércio da região. Cromwell, durante a República, vai acabar se tornando um governante autoritário. Ele se dá o título de Lorde Protetor da Inglaterra, que é um cargo vitalício e hereditário. Então, depois que o Oliver morre, o poder passa para o filho dele, Ricardo Cromwell.
Só que o Ricardo não tinha a mesma força política do seu pai, então ele acaba sendo deposto pelo parlamento. O parlamento então vai fazer a restauração monárquica, ou seja, vai voltar à monarquia. E quem eles vão colocar no cargo de rei vai ser o Carlos II, filho do Carlos I, que tinha sido decapitado, lembram? Ele e o seu irmão Jaime II vão governar durante esse período. Porém, Jaime II vai tentar restabelecer o absolutismo de novo e vai se desentender com o parlamento de novo. O parlamento então decide derrubar Jaime II e no lugar dele eles vão colocar o seu genro, Guilherme III. Mas agora seria diferente. Para poder assumir o trono, Guilherme III teve que assinar uma declaração de direitos, a Bill of Rights. Nessa declaração, o rei aceitava ter seus poderes limitados pelo parlamento e garantia que o absolutismo não voltaria na Inglaterra. Por conta de não ter havido nenhum derramamento de sangue durante esse processo, ele é chamado de Revolução Gloriosa. Então, quais as consequências de todo esse processo? A primeira delas vai ser que a Inglaterra vai se tornar uma monarquia parlamentar. Isso significa que o rei vai ser um representante do país, mas que o poder político, o poder de governar, está nas mãos do parlamento. Por isso, é costume dizer que na Inglaterra o rei reina, mas não governa. A segunda coisa vai ser que a Inglaterra vai ter mais liberdade religiosa. O rei ainda é líder da igreja anglicana, mas como quem governa o parlamento, existe uma separação entre Estado e religião. O anglicanismo continua sendo a religião oficial do país, porém foram toleradas outras religiões, bem diferente do que acontecia nos outros países da Europa, onde a religião da população tinha que ser a mesma religião do rei. Outra coisa que vai acontecer vai ser que a Inglaterra ela vai se tornar uma grande potência marítima por conta do ato de navegação criado lá pelo Oliver Cromwell durante a República. A Inglaterra vai começar a desenvolver cada vez mais a sua marinha, tanto para a guerra quanto para o comércio, ganhando o título de Rainha dos Mares e enriquecendo muito conforme o comércio marítimo vai se expandindo para cada vez mais longe. A economia inglesa também vai ganhando as características do liberalismo econômico, que era um dos ideais do iluminismo. Outro ideal iluminista que vai ganhar espaço vai ser a liberdade de expressão política e filosófica, que vem junto com a monarquia parlamentar. Por isso, a Inglaterra era admirada por iluministas de toda a Europa e vista como um modelo a ser seguido. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido e gostado do vídeo. Valeu, até a próxima!